Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Explicação simples. Você já parou para pensar que, assim como um pai amoroso cuida dos filhos, Deus também tem um cuidado especial por você? Muitas vezes a vida parece um quebra-cabeça com peças soltas, problemas no trabalho, dificuldades no casamento, dúvidas sobre o futuro ou até mesmo aquele sentimento de não sei para onde vou. Mas a mensagem do pastor Antônio Júnior é clara: Deus não te abandonou. Ele tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo quando você não enxerga. Imagine que você está dirigindo um carro à noite com farol baixo. Você só vê alguns metros à frente, mas isso não significa que a estrada acaba ali. Da mesma forma, nós não vemos o futuro, mas Deus sim. Ele conhece cada detalhe da sua história e quer te guiar pelo melhor caminho. Neste texto, vamos entender como esse plano funciona no dia a dia, com exemplos práticos e uma linguagem bem simples. O que significa Deus tem um plano perfeito? Quando falamos que Deus tem um plano perfeito, não estamos dizendo que a vida será sempre fácil ou que você nunca vai passar por dificuldades. O perfeito aqui não é a ausência de problemas, mas sim um propósito que faz sentido no final. Vamos quebrar isso em partes. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Você já reparou como sua mãe sabe exatamente o que você gosta de comer mesmo sem você falar? Ou como um amigo de infância lembra de detalhes que você já esqueceu? Pois Deus te conhece assim, só que em um nível muito maior. Exemplo, imagine que você é um jardineiro e tem uma roseira. Você sabe quando ela precisa de água, quando precisa de sol ou quando está doente. Agora, pense que Deus é o jardineiro da sua vida. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Na Bíblia, em Jeremias 29:11, Deus diz: Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso não é uma promessa de riqueza ou fama, mas de que no final, tudo vai fazer sentido. O plano de Deus não é um passo a passo rígido. Muitas pessoas acham que o plano de Deus é como uma receita de bolo: se errar um ingrediente, tudo estraga. Mas não é assim. Deus trabalha até nos nossos erros. Exemplo, digamos que você queria ser médico, mas não passou no vestibular. Depois acabou trabalhando como professor e descobriu que ama ensinar. Será que Deus errou o plano? Não. Às vezes, Ele permite que as portas se fechem para abrir outras melhores. Na prática, se você já cometeu erros, e todo mundo comete, não significa que Deus desistiu de você. Ele pode transformar até as suas falhas em algo bom. É como um oleiro que, quando a argila racha, não joga fora, ele molha, amassa e faz um novo vaso. O plano inclui coisas boas e difíceis. Ninguém gosta de sofrimento, mas às vezes é através das dificuldades que crescemos. É como um atleta que treina duro para ganhar uma medalha. O cansaço faz parte do processo. Exemplo, imagine que você está aprendendo a andar de bicicleta. No começo você cai e se machuca, mas depois consegue pedalar sozinho. As quedas não foram por acaso, elas te ensinaram a se equilibrar. Assim é a vida. Deus permite que passemos por coisas difíceis para nos tornar mais fortes. Cuidado, isso não significa que Deus causa o mal. Ele não faz você sofrer por prazer, mas Ele pode usar até as piores situações para te abençoar. Um exemplo bíblico é José do Egito. Seus irmãos o venderam como escravo, mas anos depois, ele se tornou governador e salvou sua família da fome. No final, ele disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 52:22. Como saber qual é o plano de Deus para mim? Aqui vem a pergunta que muitos fazem. Tudo bem, Deus tem um plano, mas como eu descubro qual é? Não existe uma fórmula mágica, mas há alguns sinais que podem te ajudar. Ore e peça direção. Falar com Deus é como conversar com um amigo que te conhece profundamente. Você não precisa de palavras bonitas, só precisa ser sincero. Exemplo prático. Digamos que você está em dúvida entre 2 empregos. Antes de decidir, reserve um tempo para orar. Deus, qual deles é o melhor para mim? Me mostra o seu plano. Às vezes a resposta vem como uma paz no coração ou através de conselhos de pessoas sábias. Dica: não espere um sinal dos céus como um raio ou uma voz. Deus geralmente fala através da Bíblia, de circunstâncias ou daqueles pensamentos que não saem da sua cabeça. Leia a Bíblia, é o manual do plano de Deus. A Bíblia não é um livro de adivinhação, mas ela mostra os princípios que Deus usa para guiar nossa vida. Exemplo, se você está com dúvidas sobre um namoro, a Bíblia não vai dizer case com fulano, mas ela ensina que um relacionamento deve ser baseado em amor, respeito e fé. Efésios 5:25-33. Isso já te ajuda a avaliar se a pessoa é certa ou não. Comparação.
Imagine que você ganhou um celular novo e não sabe usar. O manual te explica as funções básicas. A Bíblia é assim, ela não dá todas as respostas, mas te ensina como viver de acordo com a vontade de Deus. Observe as portas que se abrem e as que se fecham. Deus muitas vezes guia através de oportunidades ou da falta delas. Exemplo positivo: você sonha em morar em outra cidade, mas não tem dinheiro. De repente aparece uma proposta de trabalho lá com ajuda para a mudança. Pode ser um sinal de que Deus está abrindo caminho. Exemplo negativo: você insiste em um negócio que não dá certo, perde dinheiro e fica endividado. Pode ser que Deus esteja mostrando que aquele não era o caminho. Atenção, nem toda porta aberta é de Deus, às vezes é tentação, e nem toda porta fechada é não. Por isso, é importante combinar oração, Bíblia e sabedoria. Busque conselhos de pessoas sábias. Deus muitas vezes usa outras pessoas para nos orientar. Exemplo: se você está com problemas financeiros, procurar um contador cristão ou um líder da igreja pode te ajudar a ver coisas que você não enxerga. Cuidado, não é qualquer conselho que vale. Escolha pessoas que vivem o que falam e que têm base na palavra de Deus. E preste atenção nos seus dons e habilidades. Deus geralmente usa o que você já é bom para te guiar. Exemplo: se você é bom em ouvir as pessoas e dar conselhos, talvez Deus queira usar você para ajudar outros, como um líder ou conselheiro. Se gosta de crianças, pode ser que seu plano envolva ensinar ou trabalhar com elas. Pergunta para refletir: o que eu faço que me dá alegria e ao mesmo tempo ajuda os outros? Isso pode ser uma pista do plano de Deus. 3. E quando parece que nada está dando certo? Às vezes a gente ora, busca direção, mas a vida continua difícil. O que fazer nessas horas? Confie no tempo de Deus. Nós queremos tudo para ontem, mas Deus trabalha no seu tempo. Exemplo: uma semente plantada não vira árvore em um dia. Leva tempo, água e sol. Assim são as promessas de Deus, elas se cumprem, mas no momento certo. Na Bíblia, Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho, Isaque. Davi foi ungido rei, mas só assumiu o trono anos depois. Isso não significa que Deus esqueceu deles, só que ele estava preparando tudo nos bastidores. Não compare sua vida com a dos outros. Cada pessoa tem um plano diferente. Comparar é como um peixe querer voar como um pássaro, não faz sentido. Exemplo: seu amigo comprou uma casa nova, mas você ainda aluga. Isso não significa que Deus o abandonou. Pode ser que no plano dele, você ainda não está pronto para essa responsabilidade, ou ele tem algo melhor guardado. Lembrete: as redes sociais mostram só o filme da vida dos outros, não os bastidores. Não julgue sua jornada pela aparência alheia. Aproveite o processo. Deus não se importa só com o destino final, mas com quem você se torna no caminho. Exemplo: um casal que quer ter um filho, mas não consegue, pode aprender a ser mais paciente, mais unido e até ajudar outros que passam pela mesma coisa. O plano perfeito pode não ser só o filho, mas o crescimento que vem enquanto esperam. Frase para guardar: Deus está mais interessado em mudar você do que em mudar suas circunstâncias. Não desista no meio do caminho. Muitas pessoas abandonam o plano de Deus porque demora ou porque o caminho é difícil. Exemplo: um atleta que para de treinar porque não vê resultados imediatos nunca vai ganhar uma medalha. Assim é a fé, persistência é chave. Na Bíblia, o povo de Israel quase desistiu de entrar na terra prometida porque o caminho era longo. Só 2, Josué e Caleb, confiaram em Deus até o fim, e eles foram os únicos que entraram. 4. Exemplos reais de como Deus age nos planos. Vamos ver algumas situações do dia a dia e como Deus pode estar agindo nelas. No trabalho. Problema: você foi demitido do emprego e está desempregado. Como Deus pode estar agindo? Talvez aquele trabalho estava te afastando da família ou de Deus. Pode ser uma oportunidade para aprender algo novo ou abrir seu próprio negócio. Às vezes, Deus fecha uma porta para te proteger de algo pior, como um chefe abusivo ou um ambiente tóxico. O que fazer? Ore, atualize seu currículo e esteja aberto a novas possibilidades. Deus pode usar até um não para te levar a um sim melhor. Nos relacionamentos. Problema: você está solteiro e quer se casar, mas não aparece ninguém. Como Deus pode estar agindo? Talvez Ele está te preparando para ser um melhor cônjuge, trabalhando sua paciência, amor, etc. Pode ser que a pessoa certa ainda não está pronta, assim como você. Às vezes, Deus quer que você aprenda a ser feliz sozinho antes de compartilhar a vida com alguém. O que fazer? Não desespere. Invista em você, em sua fé e em seus sonhos. O amor chega na hora certa. Na saúde. Problema:
Você recebeu um diagnóstico difícil, como uma doença crônica. Como Deus pode estar agindo? Isso pode te aproximar mais dele. Muitas pessoas só buscam Deus na dor. Você pode se tornar uma bênção para outros que passam pelo mesmo, compartilhando sua história. Deus pode usar médicos, remédios e até um milagre para te curar. Mas mesmo que não cure, Ele está com você. O que fazer? Não perca a fé. Peça apoio da família e da igreja. Deus não prometeu uma vida sem dor, mas prometeu nunca te abandonar. Dê nas finanças. Problema: você está endividado e não vê saída. Como Deus pode estar agindo? Talvez Ele queira te ensinar a ser mais responsável com o dinheiro. Pode ser que essa dificuldade te faça confiar mais nele do que em cartões de crédito. Deus pode abrir portas que você não imaginava, como um trabalho extra ou uma ajuda inesperada. O que fazer? Faça um planejamento, corte gastos desnecessários e peça sabedoria a Deus. Ele é o dono de tudo e pode te surpreender. 5. O que não é o plano perfeito de Deus? Às vezes, as pessoas confundem coisas que não são da vontade de Deus. Vamos esclarecer. Deus não quer que você sofra por sofrer. Ele permite dificuldades, mas não é sádico. Se você está passando por algo ruim, não é porque Deus gosta de te ver chorar. B. O plano de Deus não é você ser rico e famoso. Se isso acontecer, ótimo. Mas o verdadeiro plano é que você cresça em caráter e ajude outras pessoas. C. Deus não força você a fazer nada. Ele te dá livre arbítrio. Você pode escolher seguir seus caminhos ou não. Se você insistir em desobedecer, vai colher as consequências, assim como um filho que ignora os conselhos dos pais. D. O plano de Deus não é igual para todo mundo. Não adianta copiar a vida do pastor, do amigo ou do influencer. Deus tem um propósito único para você. 6. Como viver no plano de Deus no dia a dia? Não precisa ser complicado. Aqui vão dicas práticas. Comece o dia com Deus. Antes de pegar o celular, ore ou leia um versículo. É como carregar as baterias para o dia. 2. Agradeça pelas pequenas coisas. Um café quente, um abraço, um dia de sol. Deus está nos detalhes. 3. Faça o bem sem esperar nada. Ajude um colega, visite um doente, doe roupas. Deus usa você para abençoar outros. 4. Não tenha medo de errar. Se você cair, levante e continue. Deus não desiste de você. 5. Esteja aberto a mudanças. Às vezes, Deus muda nossos planos para nos dar algo melhor. 6. Confie mesmo sem ver. Fé não é ter todas as respostas, é confiar em quem tem. Resumo final. O que levar para a vida? Deus tem um plano para você, e ele é bom, mesmo que você não entenda agora. 2. Esse plano não é um caminho sem problemas, mas um propósito que vale a pena. 3. Você descobre o plano de Deus orando, lendo a Bíblia, observando as oportunidades e buscando conselhos. 4. As dificuldades fazem parte do processo, mas Deus está com você em cada uma delas. 5. Não desista no meio do caminho, a melhor parte da história pode estar logo ali. 6. Viva um dia de cada vez confiante de que Deus está no controle. Lembre-se, assim como um pai ensina ao filho a andar de bicicleta, solta a mão, mas está sempre perto para segurar se cair, Deus faz o mesmo com você. Ele não prometeu uma vida sem tombos, mas prometeu que no final, você vai chegar onde precisa, e vai ser melhor do que imaginava. Como o pastor Antônio Júnior costuma dizer, Deus não te levou até aqui para te abandonar agora. Então, respire fundo, confie e siga em frente. O melhor ainda está por vir. Quando a gente pensa em plano perfeito, muitas vezes imagina uma vida sem problemas, sem surpresas ruins ou momentos de dúvida. Mas não é bem assim. O plano de Deus não é um caminho reto e sem curvas. É mais como uma estrada cheia de paisagens diferentes, onde cada subida, cada descida e até cada buraco tem um propósito. Pense numa árvore. Ela não cresce do dia para a noite. Tem dias de sol forte, dias de chuva, ventos que balançam seus galhos. Às vezes, até parece que ela vai quebrar, mas é justamente isso que a faz forte, que faz suas raízes afundarem mais fundo na terra. Com a gente é igual. As lutas não são para nos destruir, mas para nos preparar para algo maior. Talvez você esteja passando por uma fase difícil agora. Um emprego que não sai, um relacionamento que não dá certo, uma doença na família, ou até aquela sensação de que está parado enquanto todo mundo parece estar indo para frente. É fácil pensar, Deus, onde é que está o tal plano perfeito aqui? Mas é nessas horas que precisamos lembrar, o plano dele não é sobre evitar as dificuldades, é sobre vencer através delas. Veja a história de José na Bíblia. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso por algo que não fez.
Se fosse a gente, talvez desistisse e pensasse: Deus me abandonou. Mas José não sabia que ali no fundo do poço, Deus estava preparando ele para ser governador do Egito e salvar milhares de pessoas da fome. O que parecia ruína, era na verdade preparação. Ou então pense em Davi. Antes de ser rei, ele passava dias sozinho no campo, cuidando de ovelhas, enfrentando leões e ursos. Parecia um trabalho sem importância, mas era ali que Deus estava moldando nele a coragem para enfrentar Golias e depois governar uma nação. O que você acha que é perda de tempo, hoje pode ser o treinamento para a sua vitória amanhã. Então, como saber se você está no caminho certo? Não é pela falta de problemas, mas pela paz que sente no coração mesmo no meio deles. Às vezes a gente quer que Deus nos mostre o mapa inteiro da vida, me fala tudo o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Mas Ele prefere nos guiar passo a passo, como um GPS que só mostra a próxima curva quando a gente chega perto. E tem mais, o plano de Deus não é só sobre você, ele também envolve as pessoas ao seu redor. Talvez a sua história de superação seja justamente o que alguém precisa ver para não desistir. Talvez a sua paciência no trabalho inspire um colega. Talvez o seu sorriso no meio da luta dê esperança para quem está observando. Você pode não enxergar agora, mas a sua vida está conectada a um propósito muito maior. Claro, vai ter dias que a fé vai fraquejar. Dias que você vai querer jogar tudo para o alto e dizer: chega, não aguento mais. Nesses momentos faça como salmista. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus. Salmo 42, 5. Não é vergonha sentir cansaço, é humano. O problema é parar de confiar. E quando a ansiedade apertar, lembre-se, Deus não está surpreso com nada do que você está passando. Ele não olha para você de longe, coçando a cabeça e pensando: ué, como é que isso aconteceu? Não. Ele já sabe o final da história, e ele já venceu. Sua parte é continuar andando, mesmo quando não enxerga o caminho todo. O pastor Antônio Júnior sempre fala que Deus não trabalha com atalhos, ele trabalha com processos. Então, se parece que está demorando, se parece que não está saindo do lugar, não é porque Deus esqueceu de você. É porque Ele está ajustando cada detalhe para que quando chegar a hora seja perfeito, não do jeito que você imaginou, mas do jeito que vai te surpreender. Então, enquanto espera, faça a sua parte, seja fiel no pouco, cuide bem do que Deus já colocou nas suas mãos, ajude quem está ao seu lado e, acima de tudo, mantenha o coração aberto para ouvir a voz dele. Porque no final das contas, o plano de Deus não é só sobre onde você vai chegar, mas sobre quem você vai se tornar no caminho. E isso, meu amigo, vale mais do que qualquer destino.